Alô, você enfermeiro cardiologista. Hoje nós vamos falar ainda, dar continuidade aqui, a falar do MAPA, o exame super importante para fechar o diagnóstico aí de hipertensão arterial. Dentro da diretriz, ele traz aqui como principais vantagens, Falamos as suas indicações no vídeo anterior, vou falar hoje sobre as suas principais vantagens, que está aqui no quadro 3, que é justamente a obtenção de múltiplas medidas nas 24 horas, por isso que ele é tão importante, uma vantagem, importantíssima aí. Avaliação da PA durante as atividades habituais, é recomendado que a pessoa tenha as suas atividades, mantenham aí as suas atividades habituais do dia a dia. Avaliação da PA durante o sono, isso é importante para ter um referencial se a sua PA sistólica ou diastólica dentro aqui da monitorização ambulatorial. É importante a gente fazer aí a média, entre a sistólica e a diastólica. Depois, no quadro 4, ele vem falando sobre a sua utilidade. Quando é utilizado, diagnóstico de pré-hipertensão sem lesão de órgãos-alvos, para avaliar a hipertensão episódica, for o período da tarde, o período da manhã, o período da noite, é importante se avaliar isso também. Identificação de hipertensão no sono, ou ausência de descanso no sono, que é isso. É importantíssimo a gente avaliar como é que está a pressão arterial durante o sono, para tomar uma medida ali, se eu tenho uma pressão alta, se eu tenho uma pressão baixa, se está limítrofe. E aí, na obtenção, obviamente, da terapia medicamentosa, esse medicamento vai ser feito ali no período noturno, porque eu tenho uma alteração de pressão de média neste período. Ainda assim, eu venho aqui falar sobre a avaliação da eficácia do antihipertensivo, manejo da hipertensão também durante a gravidez. Veja aqui, a utilidade nós estamos falando. Avaliação de hipertensão em idosos, também é uma utilidade. Avaliação de hipertensão em crianças e adolescentes. A triagem de sanguínea, na apneia obstrutiva do sono, também é utilizado. Identificação do comportamento da PA em disautomias. Avaliação da PA matinal, precoce. E identificação das variações circadianas da pressão. Então, essa aqui, no quadro 4, a diretriz traz como a utilidade da monitorização ambulatorial da pressão arterial. Descendo aqui no quadro 5, ele traz as principais limitações que esse exame traz. E aí você veja que aqui ele já traz o nível de evidência e o grau de recomendação. Como falamos no vídeo anterior, o nível de evidência 1, ele aqui está lhe dizendo que aqui a gente está falando da classe, que é uma classe forte, onde teve maior benefício do que risco. Então, onde tem maior benefício do que risco, essas limitações, esse estudo ele foi recomendado, Ele é útil, ele é eficaz, deve ser realizado, deve ser administrado com relação a outros, entende? E falando do grau de recomendação, aí já estamos falando em qualidade. Enquanto aqui no nível de evidência eu estou falando de intensidade do estudo, é forte a recomendação, e aqui eu trago um nível de evidência, aqui, um grau de recomendação é C. O grau de recomendação A, quando a gente fala, for um estudo de alta qualidade. Aí eu falo sobre uma meta-análise, um estudo controlado. O nível B, eu já falo aí sobre um nível de evidência moderado, estudos que podem ser controlados aleatoriamente. Uma meta-análise de ensaios aleatórios, por exemplo, controlado de qualidade moderada. E
O nível C, que é o que ele está dizendo aqui, o nível C, eu já tenho, os dados eles são limitados. Então, os estudos são estudos, por exemplo, observacionais. Eu observei um grupo com relação ao outro, né? Um registro randomizados ou não, pode ser. E aí eu tenho limitações no método da execução. Uma meta-análise, né, de tipo de estudo também pode estar se referindo aqui. E para finalizar, ele vem trazendo aqui todas as suas limitações. Braço com dificuldade do ajuste adequado do manguito, né? Às vezes você tem que adequar o manguito ali. A importância disso aqui, a adequação do manguito, né? Valores muito elevados da pressão arterial sistólica também é uma limitação. Situações clínicas associadas, né, a distúrbio do movimento, como um paciente com Parkinson. Arritmias cardíacas também, aí ele traz como exemplo aqui a própria FA, fibrilação atrial, o flutter atrial, extracístoles ventriculares frequentes também pode causar aqui limitações no método. Custo relativamente elevado, desconforto do método, principalmente à noite, né? É uma queixa muito importante também dos usuários durante o sono, né? E disponibilidade limitada no serviço de saúde. Mas, como vocês podem ver, eu tenho aqui nível de evidência 1. Então ele traz aqui no quadro 5 suas limitações, porque a gente precisa entender o que essa diretriz fala sobre o mapa, né? Monitorização ambulatorial da pressão arterial. Forte abraço, galera, e até a próxima.